Meus queridos, quero convidá-los a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 10. Faremos a leitura dos versos 25 a 37. Lucas, capítulo 10, verso 25 a 37. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Lucas, capítulo 10, verso 25, até o verso de número 37. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhes: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela bênção de estarmos reunidos como família da fé, como povo do Senhor, para adorá-lo, para bendizê-lo. E agora, Senhor, nós queremos clamar ao Senhor que fale ao nosso coração por intermédio da exposição da Escritura Sagrada. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Sabe, meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo que é marcado pela pressa. A nossa agenda é muito cheia. Nós temos muitos compromissos, nós temos muitas situações que lotam a nossa agenda, e aí nós vivemos numa correria. Essa é a sua realidade, é a minha realidade. Para a gente marcar para tomar um café, para a gente marcar para parar as nossas atividades e sentarmos e conversarmos, é difícil. E a tendência desse mundo que vive apressado, de uma agenda, e é interessante porque cada vez mais nós temos tecnologias para melhorar a nossa agenda e temos mais tempo, mas parece que cada vez falta tempo. Se você tivesse um dia de 34 horas, seria melhor, né? 24 é pouco. Só que quais são as implicações de uma vida marcada pela pressa? Uma delas é a indiferença. Outra é que nós começamos a viver de maneira autocentrada. O que importa é o que eu faço. O que importa é a minha agenda. E o mundo que nós vivemos agora, a filosofia que é
disseminada é que cada vez você deve cuidar mais de você mesmo. Você deve cuidar mais de você mesmo. E se sobrar tempo, e se sobrar energia, vigor, talvez você pense em se relacionar com outras pessoas ou até mesmo ajudar outras pessoas. Agora, o evangelho ele é contracultural. O evangelho ele vem confrontar toda essa realidade. Por quê? Porque quando você é alcançado por Jesus, quando Jesus transforma o seu coração, você se torna agora um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, não apenas um cristão nominal, como aqueles que mencionei, mas alguém que segue a Jesus. E o chamado de Jesus é para um caminho inverso. No mundo que está ferido, apressado, o Senhor nos chama a ser uma resposta da graça, uma resposta de misericórdia, uma expressão do reino e um sinal visível da graça que eu e você recebemos. O Senhor nos chama para isso. E essa parábola que nós lemos, a parábola do bom samaritano, não é apenas um chamado à bondade, a fazer coisas boas, a ajudar quem está necessitado. Aqui mostra para nós, e o que o Senhor Jesus tem a intenção é revelar a nós, é mostrar a nós um tipo de vida daqueles que foram alcançados pela graça e que agora são chamados a viver dessa maneira. Então, Jesus ele nos forma como seus discípulos, não apenas com palavras, mas ele nos modela, ele mostra para nós como nós devemos viver. E essa história nos mostra como verdadeiramente alguém que tem um relacionamento espiritual com o Senhor, como esta pessoa é moldada nesse amor, nessa compaixão que é ativa. E quando nós olhamos para o contexto da narrativa aqui do evangelista Lucas, essa parábola ela se encaixa naquela sessão. Lembre-se do contexto. O Senhor Jesus agora está a caminho de Jerusalém. E é um trecho fortemente marcado pelo quê? Pelo discipulado prático, pela ética do reino de Deus e os desafios de seguir a Jesus. E nós vemos lá que Jesus, depois de enviar os 70, no capítulo 10, dos versos 1 a 24, nós vemos isso. Na semana passada vocês ouviram sobre esse regresso dos 70. Agora nós vemos esse encontro com este intérprete da lei, como diz o texto, um homem que se esmerava na palavra, na Torá, um doutor da lei. Só que a Bíblia diz que ele vai testar a Jesus. Olhando para essa realidade, eu desejo examinar esse texto com você, tão conhecido por nós, e olhar a maneira como Jesus trabalha conosco, nos discipulando, nos ensinando, nos modelando, segundo aquilo que Ele deseja para mim e para você. E como que a graça recebida em Cristo nos transforma em pessoas que se tornam mais próximas de outras pessoas, do nosso próximo. Então, eu quero conversar com você hoje sobre quem é o próximo. Quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo? A ética do reino na prática do amor sacrificial. Esse é o tema da mensagem hoje. Quem é o meu próximo? A ética do reino na prática do amor sacrificial. E em primeiro lugar, nós temos aqui uma pergunta teológica que revela uma necessidade espiritual. Nos versos 25 a 28, nós vemos aqui que o intérprete da lei procura a Jesus com uma pergunta muito importante. Que pergunta é essa? Que farei para herdar a vida eterna? Observe que a pergunta é fundamental. A pergunta é uma pergunta profunda. A pergunta é uma pergunta teológica. E é interessante que quando você vai olhar aqui no texto, na língua original que foi escrito no Novo Testamento, a palavra usada aqui para herdar revela que este homem
que este intérprete da lei, ele está pensando em termos de mérito. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E sempre quando nós pensamos nessa realidade, a gente pensa na perspectiva de mérito. Porque nós achamos que temos que fazer alguma coisa para merecer. Essa é a inclinação do nosso coração pecaminoso. Ou seja, o que ele está dizendo assim, o que ele quer saber aqui na verdade é que obra que eu tenho que realizar para garantir o meu lugar no reino de Deus. O que eu tenho que fazer para ser salvo? O senhor diga aí que eu vou fazer. E Jesus responde algo muito interessante, que vai no cerne, no coração daquele homem. Porque Jesus diz assim, o que está escrito na lei? Como que você interpreta a lei? Você é um doutor da lei, você é um estudioso das Escrituras. Como que você interpreta a lei? E aí, o que nós vemos? Nós vemos o homem dizendo que, trazendo aquela resposta preciosa, maravilhosa. E quando Jesus faz isso, o que Jesus desenvolve aqui? Jesus desenvolve uma responsabilidade neste homem que, ao ele interpretar, convida ele a refletir sobre o que ele já sabe. E a resposta do intérprete da lei, desse doutor da lei, é teologicamente precisa, maravilhosa, respondeu certinho. Ele cita Deuteronômio capítulo 6, verso 5, e Levítico capítulo 19, verso 18. Os dois maiores mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, e ao próximo como a nós mesmos. E Jesus confirma no verso 28, respondeste corretamente. Faça isso e você vai viverá. E você viverá. Mas o texto nos diz que, no verso 29, que ele queria justificar-se. Perceba que o Senhor Jesus já disse para ele, ame a Deus e ao próximo. Você está cumprindo a lei. E aí ele diz assim, Senhor, mas eu tenho uma pergunta, quem é o meu próximo? E essa pergunta, essa segunda pergunta dele, quando ele diz quem é o meu próximo, ele está desejando, e o que ele demonstra aqui é que ele quer restringir a abrangência do próximo. Quem é o próximo de fato? Quem é o meu próximo? Só que essa pergunta, ela não é fruto de amor. Ela é fruto de legalismo. Por quê? Porque ele quer limitar a sua responsabilidade ao grupo que ele considera digno de ser amado. E o que nós vemos aqui é que o seu coração não busca uma resposta sincera, mas ele quer colocar Jesus à prova. E o fato é que, para especialmente os fariseus, quando nós olhamos e começamos a perceber isso, para eles o próximo era só outro fariseu. Ou seja, se não é do meu grupo de relacionamento, você não é meu próximo. Então você morra aí e fica do jeito que você quiser. E aqui, o que nós vemos é que tem uma implicação interessante nisso. Nós temos que nos lembrar que a lei, ela revela a vontade de Deus, mas ela também revela a nossa incapacidade de cumpri-la sem sermos regenerados pela graça. Quem é que consegue cumprir a lei? Só teve um que cumpriu a lei. Foi Cristo. E olhando para essa realidade do intérprete da lei, eu fico me perguntando, meus irmãos, quantas vezes eu e você nós agimos como esse homem, querendo restringir o alcance daquilo que o Senhor quer fazer. Nós sabemos a resposta certa, mas nós buscamos maneiras de restringir essa aplicação. E nós começamos a nos perguntar, será que esse tipo de pessoa é o meu próximo? Será que aquela pessoa do meu trabalho de fato é meu próximo? Será que aquele meu vizinho é meu próximo? Será que esse meu parente é meu próximo? Porque esse indivíduo é muito diferente de mim. Aquele lá que me fere, que fica me espizinhando. Sabe, meus irmãos, o Evangelho nos lembra de algo muito importante. A verdadeira busca pela vida eterna, ela começa com humildade diante de Deus.
reconhecendo quem nós somos, pecadores. E a questão da nossa caminhada com Cristo não está na nossa autojustificação. O discipulado, a caminhada com Cristo, ela exige muito mais do que saber a resposta certa. Às vezes nós temos as respostas certas, às vezes você sabe o que deve ser feito. Mas se o seu coração não for transformado, isso não vale de nada. Isso não vale de nada. Isso é apenas legalismo. Isso é apenas moralismo. Tome muito cuidado, irmão. Tome muito cuidado. Porque às vezes nós não demonstramos um coração transformado para outras pessoas. Mas nós demonstramos legalismo e moralismo. Como esse intérprete da lei querendo restringir a abrangência daquilo que o Senhor faz. Lembre-se que nós respondemos à obra da redenção, à graça, pela graça, e nós somos capacitados a obedecer. É o Senhor que nos capacita a obedecer aquilo que Ele nos diz. Em segundo lugar, nós temos a tentativa de restringir o amor. E essa tentativa de restringir o amor é sinal de um coração não transformado. É o que nós vemos aqui no verso 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? A ideia presente aqui, nessa pergunta, está no fato de que para ele, como disse, para ele o próximo era apenas outro fariseu. Alguém do seu grupo. E quando ele faz isso, ele limita a sua responsabilidade. Ele fala assim: eu só posso alcançar aqueles que são do meu grupo. Só posso fazer o bem para aqueles que são do meu grupo. E a expressão usada aqui, querendo justificar-se, no versículo, mostra o desejo de provar que ele está certo diante de Deus. Já entrou numa conversa assim? Que você vai conversar com a pessoa, mas você vai ali para aquela conversa só para provar que você está certo. Lá em casa eu tenho várias conversas dessas com a minha esposa. Às vezes eu quero provar para ela que eu estou certo, às vezes ela quer provar que está certo. Né? E se um não abrir mão, sabe o que vai acontecer? Você não escuta, você não ouve, você não reflete, você não pensa naquilo que o Senhor quer fazer ali. Quantas vezes nós queremos simplesmente entrar numa discussão para mostrar que nós estamos certos? Quantas vezes, querido, você derramou versículo bíblico na vida de um irmão que está sofrendo? Sabe o que você está parecendo quando você faz isso? Mais amigo de Jó do que alguém transformado por Jesus. Porque você derramar um caminhão de versículo bíblico na vida da pessoa, isso pode ser apenas legalismo e moralismo. Mas você não está ouvindo a necessidade do outro. Você não está percebendo a necessidade do outro. Você não está enxergando a necessidade do outro. Mas você diz assim: eu sei o que tem que fazer nessa situação. Leia esse versículo, memorize esse versículo. E não estou dizendo que a palavra de Deus não é eficaz, não, querido. Mas a questão não é essa. A questão é ouvir, perceber, abraçar, acolher, amar aquele que está necessitado. Não mostrar que você está certo. E às vezes a pessoa está lá falando, você não está nem ouvindo ela, você já está pensando no que você vai dizer para ela. E já vê assim: não, esse caso aqui eu vou aplicar aquilo que eu aprendi lá na classe de escola bíblica dominical, de aconselhamento bíblico. Está aqui, ó, versículo bíblico. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, porém, faça conhecida diante de Deus as vossas petições, através da súplica, da oração, com ações de graça. Irmão, você está ansioso, sabe por quê, querido? Porque você não tem buscado a Deus. Você precisa buscar a Deus. Você precisa buscar o Senhor. Você não tem que andar ansioso. Você tem orado? Você tem suplicado? Não tem, né? Por isso você está ansioso. Então você tem que mudar isso, irmão. E faça isso agradecendo a Deus, hein? Agradece a Deus. É uma boa abordagem esse tipo de fala? E o seu querido quebrado, machucado, ele olha para você e fala assim: Senhor, esse irmão só quis provar que ele estava certo, que ele sabe. Foi assim que esse intérprete da lei entrou na conversa com Jesus. É exatamente o que está acontecendo aqui. Mas quem foi transformado pela graça de Deus não apenas quer provar o seu ponto de vista,
Não apenas quer buscar limites para obedecer, mas o desejo sincero é buscar os caminhos para servir aquele que o Senhor está colocando na sua vida. Jesus não responde com teorias, mas com uma história que muda a perspectiva. É isso que Jesus faz aqui. Ele conta uma história que vai mudar o ponto de vista. O ponto em questão aqui não se trata de definir quem é o próximo, mas de se tornar próximo daquele que está em necessidade, daquele que está sofrendo e passando por uma situação que precisa do nosso olhar, que precisa do nosso acolhimento, que precisa de uma expressão de amor, que precisa apenas de um ouvido, que precisa apenas de alguém para chorar com ele, para dizer assim: eu estou aqui do seu lado. Eu não sei nem o que dizer para você, embora eu tenha muito a dizer, mas eu quero só ouvi-lo. E sabe, meus irmãos, quando eu olho para um texto como esse, em muitas ocasiões, nós pensamos em obras, nós pensamos no que fazer, em ações. E aí você olha para a parábola do bom samaritano, aí você vai pensar assim: quando eu penso nessa parábola, o que eu tenho que fazer? Nós temos que entregar sopão na rua, nós temos que passar e olhar os excluídos da sociedade. E querido, deixa eu dizer uma coisa para você, isso é importante. Isso é muito importante. Agora chegou o frio, as pessoas estão aí passando frio na rua, nós precisamos dar cobertor. Então a gente acha que fazendo isso, eu tive um alívio, aí uma sensação gostosa de poder ajudar alguém e estou liberado dessa responsabilidade. Querido, é muito mais profundo do que isso. Por isso que eu pedi para vocês escreverem nomes hoje, para você intencionalmente orar por essas pessoas, conhecer essas pessoas, ouvi-las, entender a necessidade. Não é chegar lá com uma resposta certa e dizer assim: se você não se converter, você vai para o inferno, miserável. Se você chegar com essa pregação aí, vai alcançar alguém. E às vezes Deus vai mandar fazer, como mandou Jonas fazer, né? E Jonas fez uma pregação bem chechelenta, porque ele não queria pregar para aquela turma. E todo mundo converteu. Imagine se você ouvir as necessidades e falar do amor de Deus, expressar esse amor de Deus. Nós não podemos restringir o amor de Deus a obras visíveis de caridade, como dar alimento, como ajudar moradores de rua. Isso é importante, como eu disse. Mas muitas vezes as pessoas precisam mais do que isso. Pessoas que estão do nosso lado, às vezes tem um irmão abatido, uma família sobrecarregada, um amigo que precisa de oração, um jovem que precisa de escuta, que precisa de pastoreio, que precisa ser discipulado, que precisa ser direcionado. O amor que o discipulado exige vai além de um gesto pontual. Não, deixa eu ticar na minha agenda aqui. A minha agenda é complicada, pastor, mas assim, vai ter tal ação da igreja nesse dia, eu vou lá. Eu vou conversar com aquele rapaz lá que tem um projeto social aí, que é amigo de vocês. Eu vou lá entregar sopão com ele, vou entregar comida com ele um dia. Pronto, fiz a minha boa ação, a minha boa ação do mês. Querido, vai muito além de um gesto pontual. É uma disposição constante de se importar com o próximo. E a graça de Deus nos liberta da autodefesa de nos capacitar e amar sem reservas. É a graça de Deus que age no nosso coração assim. Discípulos de Jesus não perguntam até onde eu devo amar, mas como é que eu posso amar melhor, Senhor? Como que eu posso amar melhor? Como que eu posso me dedicar mais? O amor de Cristo, o amor que Cristo espera de nós, ele rompe toda a barreira de preconceito, de comodismo. Nós somos alcançados pela graça do Senhor, meus irmãos, transformados por Cristo, e a resposta que Ele espera de nós é de um coração regenerado, de um coração transformado. Mas em terceiro lugar, nós vemos isso dos versos 30 a 35. A compaixão que nasce da graça se traduz em ações concretas. A Bíblia diz que Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores. E ali nós vemos que esse homem é ferido, é roubado, é deixado ali semi-morto. E aí passa um sacerdote, olha, e fala assim: eu não vou me envolver com esse negócio, vai para o outro lado. Passa um levita, faz a mesma coisa.
E aí um samaritano passa lá e olha com graça, com misericórdia, cuida daquele homem semi-morto, cuida das feridas dele, leva ele até uma hospedaria, paga para o dono da hospedaria para cuidar dele lá e fala assim: se faltar mais alguma coisa, pode contar comigo que eu vou pagar o resto. Está empenhado o meu nome aqui. E a história que Jesus conta aqui, ela é marcada por contrastes. Um homem ferido, 2 religiosos indiferentes e um samaritano que se compadece. E os religiosos aqui têm uma postura supostamente espiritual. Eles sabem o que tem que fazer, mas eles não fazem. Eles não amam. O samaritano, por outro lado, expressa um amor que vê, que sente, que age. E o que chama atenção nessa história contada por Jesus é sobre quem é aquele que ajuda. Um samaritano. E para os ouvintes de Jesus, isso é chocante. Isso é radical. Por quê? Porque nós sabemos que judeus e samaritanos não se davam bem. Por toda a história de Israel. Os samaritanos eram vistos como inimigos, como heréticos, como impuros. Mas esse samaritano, ele vê e se compadece. E age, diz o texto. O que esse samaritano faz? Ele atravessa fronteiras culturais. Ele atravessa fronteiras religiosas. Ele interrompe a sua jornada. E ele cuida pessoalmente desse homem ferido e compromete-se com a sua restauração. Esse é um amor que se doa. Ele não pergunta quem é o homem. Ele não pergunta se é judeu. Ele não pergunta se é fariseu, se é samaritano, se é limpo, se é agradecido. O amor do samaritano é reflexo do quê, querido? De um amor como o de Cristo. É isso que Cristo está mostrando aqui. Que não considera o nosso mérito, que não considera o nosso merecimento, mas a nossa necessidade de sermos alcançados pela graça do Senhor Jesus. Lembra quando aqueles amigos de um homem que estava paralítico, deitado numa cama, vão até Jesus, sobem no telhado, abrem o telhado e descem aquele homem até Jesus? Jesus olha para aquela pessoa e diz assim: eis que os teus pecados estão perdoados. Na cabeça daqueles queridos amigos, a maior necessidade daquele homem era de cura física, mas Jesus tem uma necessidade muito mais importante, que é o quê? A cura do pecado, a salvação do pecado. E o que Jesus ele quer que nós olhemos é para as pessoas que têm necessidade da graça redentora. É esse tipo de discipulado que Jesus espera, um amor encarnado, movido pela graça que um dia nos alcançou, para demonstrar esse amor, proclamando o evangelho com as nossas palavras, mas também com o nosso testemunho. Então, fé sem compaixão, sabe o que é isso? Isso é religiosidade vazia, isso é moralismo, isso é legalismo. Quem experimentou a graça de Deus não pode ignorar a dor do outro. Discípulos de Jesus, nós, queridos, devemos estar atentos uns aos outros, a termos olhos atentos, coração sensível, mãos dispostas. Esse amor, ele custa. Esse amor custa. Ele tem um preço. O samaritano, ele parou, ele se envolveu, ele usou dos seus recursos, ele usou do seu esforço, colocou lá aquele homem e levou ele até uma hospedaria. O amor que Cristo requer de nós é um amor que interrompe o quê? Interrompe a minha agenda. Interrompe os meus compromissos. E me desafia a demonstrar esse amor. Por quê? Porque esse amor é prático, ele é sacrificial, ele não é autocentrado, ele não pensa só em nós mesmos. Ele vai além de nós mesmos. Por isso que Deus diz: ame a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, e ao seu próximo como você já se ama. Você já é autocentrado, você já se ama. Agora demonstra esse amor pelos outros. E por fim, nós vemos uma quarta questão muito importante. Um chamado
a viver a misericórdia como estilo de vida. Essa misericórdia tem que ser intencional no nosso estilo de vida. E ele mostra isso nos versos 36 e 37, onde ele termina com uma pergunta transformadora. Qual dos três foi o próximo do homem ferido? Note a inversão que Jesus faz aqui. A pergunta inicial é: quem é o meu próximo? Como se o próximo fosse um objetivo passivo a ser identificado. Mas Jesus transforma isso em: de quem você se torna próximo? De quem você se torna próximo? O próximo é aquele que o Senhor coloca para que você o ame. Que você escolhe amá-lo. Dedicar a sua vida a Ele. E Jesus conclui: vai lá você então. E aí a resposta aqui é inevitável, né, desse intérprete da lei. Ele diz: aquele que usou de misericórdia. Ele falou: então vai lá e procede tu de igual modo. Ou seja, meus irmãos, aqueles que foram salvos pela graça, aqueles que foram alvos da graça de Deus, não vivem para si mesmos. Querido, Deus chamou você para viver como discípulo de Jesus. E o discípulo de Jesus não está focado em si próprio. Vive para manifestar o quê? O caráter de Cristo, quem Deus é, mostrando a Jesus, falando de Jesus, no mundo que sangra em meio à dor e ansiedade e angústia. Então a misericórdia não é um ato ocasional, ela deve ser um estilo de vida daqueles que seguem a Jesus e são discípulos de Jesus. Então, meu amado, entenda que a misericórdia não é opcional para um discípulo de Jesus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Como você recebe essa misericórdia, a resposta que nós devemos dar é uma resposta de uma vida marcada pela misericórdia. Não é natural a nós, mas o Senhor nos transformando nos leva para que ela comece a ser uma expressão natural de graça e da graça que nós recebemos. Não basta entender só essa parábola, meu irmão. É preciso vivê-la. Discipulado sem misericórdia é um discipulado incompleto. A compaixão é a marca de um discípulo de Jesus. A misericórdia não é opcional, ela é essencial. Quem recebeu a graça deve estender essa graça. Eu não discipulo pessoas no sentido de que elas são meus discípulos. Eu sou um discípulo que expressa o amor de Deus, mostrando Cristo para que elas se tornem discípulas de Jesus. Esse é o nosso alvo. Esse é o nosso objetivo. Da maneira como nós fomos alcançados, outras pessoas também. Nós seremos instrumentos na vida dessas pessoas para que elas também sejam discipuladas por Jesus. Jesus, ele nos conta essa parábola para nos mostrar a profundidade da graça e o compromisso radical do discipulado. Ele não apenas nos chama para que creiamos, mas ele nos chama a viver de uma nova maneira, uma maneira radicalmente chamada de viver pela fé, como ele viveu, atravessando caminhos perigosos para amar aquele que está necessitado da graça redentora. Então, como seguidor de Jesus, como chamados a amar como nós somos amados, a misericórdia que nós recebemos deve ser manifestada em cada gesto, em cada escolha, em cada pensamento, em cada relação. E a pergunta final que eu quero fazer, que ecoa no nosso coração, é: eu estou vivendo como próximo daqueles que o Senhor tem colocado na minha vida? Proclamando o Evangelho? O exercício prático que nós fizemos nessa manhã é justamente para ajudá-lo, para que você possa intencionalmente demonstrar misericórdia, demonstrar graça, como você recebeu na vida dessas pessoas. O discipulado verdadeiro, ele é moldado pela graça. Ele responde com a vida. Ele vai responder: sim, Senhor, eu quero ser a resposta da tua misericórdia para as pessoas que estão necessitadas, para as pessoas que carecem da graça do Senhor Jesus. Por isso, me use como instrumento do Senhor na vida dessas pessoas. Que o Senhor possa mover o seu coração para você e eu irmos e procedermos
de igual modo, como o Senhor Jesus nos disse. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.